e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Disse ele: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar aonde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que os que tinham visto lhes disseram, que Jesus havia ressuscitado. Disse-lhes: vão por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem em uma serpente, nada acontecerá. Se beberem algo venenoso, nenhum mal virá sobre vós. Imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. Depois de lhes falar, o Senhor Jesus foi assunto aos céus e assentou-se à destra de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Amém? Podem sentar. Deus tinha me dado outra mensagem, pelo menos eu tinha achado que era. E quando eu vim de Ribeirão Preto na quinta-feira da reunião, eu fiz até umas anotações. Eu falei: eu vou pregar nesse texto. Estava tudo alinhavado, tudo escrito. Chegou na sexta-feira, eu fiquei tão tranquilo, mas aí eu fui dormir e o Espírito Santo me fazia lembrar de Marcos 16:15 o tempo todo. E quando eu acordei de madrugada, Marcos 16:15 estava na minha cabeça. E quando eu levantei no sábado, Marcos 16:15 continuava na minha cabeça. Eu falei: então Deus não quer que eu ministre em outro lugar. Aí fui sentar e fui meditar tudo de novo, porque eu sabia que Deus não queria que eu pregasse, que o Espírito Santo não queria que eu pregasse naquele outro texto. Nós estamos diante de um texto conhecido, muito conhecido. Marcos 16:15, como João 3:16, talvez sejam os versículos mais mencionados, mais ditos pelos cristãos. E esse texto fala de algo muito especial, muito interessante.
Porque a palavra-chave desse texto é crer. Crer. Começa falando sobre isso. Quando Maria Madalena, em algumas versões está Salomé, mas é também Maria Salomé. E quando Maria, mãe de Tiago, esse Tiago não é o irmão de Jesus, é o Tiago chamado menor. Quando essas três Marias vão ao sepulcro, costume dos judeus, para ungir o corpo do morto, elas chegam no sepulcro, e antes de chegar elas comentam umas com as outras. Elas estavam indo as três para o sepulcro. Quem vai nos ajudar a remover a pedra? Porque o sepulcro está fechado com uma grande pedra na porta. Quem vai nos ajudar? Esta era a conversa antes de chegar ao sepulcro de Jesus. Mas quando elas se aproximaram do sepulcro de Jesus, elas percebem que a pedra tinha sido rolada e a porta estava aberta do sepulcro. E elas foram chegando perto e avistaram um jovem vestido de branco. E este jovem era um anjo. O anjo estava à espera delas. E quando elas chegam, o anjo frisa, ele destaca e pergunta a elas: o que vocês vieram procurar? Jesus o Nazareno? Ele disse: ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. E aí ele dá uma ordem a elas: vão e diga aos seus discípulos que ele vive e que vai adiante deles para a Galileia, e que lá ele aparecerá a todos eles. Esta ordem elas não conseguem cumprir de imediato. Elas saem dali amedrontadas. O primeiro pensamento era: alguém roubou o corpo de Jesus, alguém tirou o corpo dele de lá. É o primeiro pensamento que vem à mente. E quando elas ouvem o anjo falando, aquele jovem dizendo que é um anjo falando com elas, elas ficam apavoradas, amedrontadas, tentando entender o que havia acontecido, tentando colocar os sentimentos em ordem para o que tinha acontecido. Porque ressurreição não é uma coisa simples. A filha de Jairo ressuscitou, o filho da viúva de Naim também ressuscitou. Mas tem uma grande diferença da ressurreição, inclusive do menino que Eliseu também ressuscitou no Antigo Testamento, é que eles voltaram a morrer, e quando morreram de novo, ficaram exatamente sepultados aonde morreram. Mas Jesus, ele de fato saiu da sepultura e não voltou mais para a sepultura. Por isso ele vive, ele está vivo, e vive e reina para sempre. Glória a Deus. Ele não está lá, foi o que o anjo disse. E elas não conseguem transmitir a mensagem que o anjo deu a ordem. Mais tarde, eu não sei quanto tempo passou, Maria Madalena está sozinha, e Jesus aparece a Maria Madalena. Eu não sei, irmãos, se você consegue captar o que eu estou tentando transmitir. Jesus aparecendo. Imagine, tenta imaginar, tenta visualizar, tenta vislumbrar agora Jesus aparecendo para você. Tenta. Jesus aparecendo para você. Tenta visualizar isso. Jesus aparecendo na sua frente, diante de você. Tem um testemunho tão lindo de um pastor amigo meu. Enquanto ele orava, ele está dizendo: Senhor, vem e habita aqui em minha casa, fica comigo, se puder, fique neste quarto. E o menino, seu filho pequeno, estava com ele.
E ele continuou orando: Senhor, vem, habita aqui. Daqui a pouco o menino toca o ombro do pai e diz: Pai, ele está aqui. Pai, ele está aqui, aleluia. E o pai ficou sem entender: quem está aqui, filho? Quem está aqui? Ele disse: com quem o senhor está falando? Você não está chamando Jesus para estar aqui? Aí ele falou assim: é, então papai, ele está ali de pé, aleluia. Na sua coxa tem algo escrito, aleluia. Aqui no meio dele, papai, um cinturão cor de ouro, mas não dá para enxergar o seu rosto, porque brilha muito, e ele está com as mãos sobre a sua cabeça, aleluia. Já parou para pensar em você ver Jesus, irmão? Eu estou tentando explicar isso, porque é algo impactante, é algo extraordinário, sobrenatural, você ver Jesus. Porque dá impressão, irmãos, às vezes nós não conseguimos entrar na Bíblia. Nós precisamos mergulhar nela, entender que aquilo que Maria Madalena viu não é normal. Você vê Jesus, irmão, e ele vem e aparece a Maria Madalena. Você imagina a situação de Maria Madalena? Eu sei, eu quero imaginar, eu quero conjecturar que as pernas tremiam, Ricardo, que os olhos lacrimejavam, porque não é comum e não é nada fácil, é muito especial você ver Jesus, ele aparecer. E Jesus aparece a Maria Madalena. Ele diz: vá. Ele repete a ordem: e vá até os meus discípulos e diga que eu ressuscitei, que estou vivo, aleluia. Esta é a mensagem que eu e você temos que levar às pessoas que estão sem Jesus. Diga que ele está vivo, que ele ressuscitou dentre os mortos, ele não está na sepultura, ele vive, glória a Deus. E ela sai e vai até os discípulos. Quando chega até os discípulos, ela diz: o mestre está vivo, ele ressuscitou. Sabe o que acontece? Versículo de número 9 e 10. Eles não creram no que Maria Madalena disse. Não creram. Ouve bem, eles não creram. O que Jesus faz? Jesus então aparece a 2 de seus discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para o campo. Jesus aparece a esses 2 discípulos, 2 de seus seguidores, e diz a eles: vão e diga aos outros que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, irmão? Irmão, eu não estou falando de anjo voando, não, que a igreja aqui não é a igreja disso, não. Estou falando que Jesus está vivo. Eu estou falando que ele vive, que ele ressuscitou, que o túmulo, que a morte não venceu. Ele venceu a morte, ele foi lá embaixo e venceu a morte. A morte não o deteve, o sepulcro não o deteve, nada o parou. Ele vive e reina, glória a Deus, aleluia. E esses 2 discípulos vão, encontram os outros e dizem: olha, o Senhor Jesus ressuscitou. Toda vez que eu falar ressuscitou, dá um glória a Deus para me ajudar a pregar, aleluia. Ele chegou e encontrou os outros e disse assim: olha, Jesus não está lá na sepultura, Jesus ressuscitou, ele apareceu a nós, ele vive. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Sabe o que acontece com isso? Eles não creram. 2 testemunhos, e eles não creram. Versículo 14. Jesus entra aonde eles estão comendo. O texto aqui não relata, mas os outros evangelhos relatam que Jesus entra e diz: paz seja convosco. A paz que nós vamos levar como semeadores da paz aos filhos da paz. É esta paz que o mundo não tem, que o mundo não pode receber porque não tem o Espírito Santo.
essa paz que só quem tem o Espírito Santo sabe qual é, porque a paz habita em você. Então quem tem paz pode transmitir paz, porque Lucas 6,45 diz: a boca fala do que o coração está cheio. Por isso você pode transmitir paz, porque o Espírito Santo habita em você. Você tem paz para transmitir às pessoas. Glória a Deus, aleluia. E ele entra e censura todos os 11. Diz uma outra versão que ele repreende os 11. Diz ainda uma outra versão que ele lança em rosto a incredulidade dos 11. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes precisa de correção. Ainda mais que a ressurreição de Jesus foi predita pelos profetas, e eles tinham os profetas para entender e para aprender. Então certamente eles tinham ouvido falar que Jesus ressuscitaria. Mas é só isso? Não. Eles andaram 3 anos e alguns meses com Jesus. Quantas vezes Jesus disse que morreria, mas ao 3º dia ressuscitaria? Quantas e quantas vezes? Quando não creram, isso Jesus tomou como incredulidade. Jesus censura, Jesus os repreende, diz: incrédulos, homens de coração duro, porque não creste naqueles que trouxeram testemunho de que eu ressuscitei e de que estou vivo. Precisamos aprender uma lição com isso. O Rodrigo estava ministrando, estava falando sobre isso. Falamos sobre fé, falamos sobre crer. E quando chega a hora de nós exercitarmos nossa fé e de crermos, aonde está a nossa fé? Quem crê que Jesus ressuscitou, levanta a mão, por favor, e dá um glória a Deus. Quem crê que Jesus ressuscitou? Quem crê que Jesus ressuscitou? Aleluia, glória a Deus. Ele está vivo. A incredulidade, ela desagrada a Deus. Por isso que Jesus censura os discípulos. Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador dos justos. Aleluia. Sem fé não agradamos a Deus. O Senhor chega aqui e repreende pela incredulidade. Porque, irmãos, não é tão simples assim. Ah, mas eles só não creram, pastor, que ele não ressuscitou. Ressurreição de Jesus, queridos, é o carro-chefe do Evangelho. Porque se Jesus não ressuscitou, olha agora, nós também não ressuscitaremos. Logo, a nossa esperança não tem sentido. Logo, a nossa fé é vã, e a nossa pregação não tem efeito. Mas Deus o ressuscitou, e Ele também ressuscitou através do poder do Espírito. A morte não o deteve. Quando Ele desce às partes mais baixas da terra, Ele já desce triunfante, Ele já desce vencedor para sempre, Ele já desce glorioso para sempre. Deus o ressuscita dentre os mortos. Eu ressuscito, e Ele ressuscitou pelo poder do Espírito. E hoje Ele está aqui, Ele está aí na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Você tem um Deus que habita dentro de você. Olha que coisa maravilhosa. Será que nós conseguimos captar isso? Olhe bem para mim, irmãos. Dentro de você habita um Deus. Não, não é anjo voando, não, irmão. Dentro de você habita um Deus chamado Senhor Jesus Cristo, chamado Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Você é um ser humano que é morada, a habitação de um Deus. Por isso, quando você ora, Ele te responde.
A palavra não está longe, está perto de você, está na tua boca. E quando você abre a boca, Ele ouve a tua oração. Você acha que alguma oração tua ficou sem ser ouvida? Responder afirmativamente ou negativamente, ou dizer espera, é outra coisa. Mas eu tenho certeza que todas as suas orações estão diante do Senhor. Aleluia. Nenhuma delas sequer escapa. Nenhuma palavra que você pronuncia, que você fala em oração, escapa. Ele deixa escapar, ele esquece, ele não entende. Todas as tuas palavras estão relatadas, e todas elas ele leva diante de Deus. Aleluia. Mas você tem um Deus que habita em você. Não sei se você está entendendo o tamanho disso. Há um Deus que mora dentro da tua vida, que habita no teu ser, e que quando você vai errar, Ele diz: olha, está errado isso, não vá por este caminho. E quando você vai acertar, Ele fala assim: faça exatamente isso que está certo. Quando você pede direção, Ele fala: eu estou nesse projeto, faça assim, desta maneira, deste jeito. Ele vive em você. Você crê que Ele ressuscitou? Dá um glória a Deus. Você crê que Ele ressuscitou? Dá um glória a Deus. Você crê que Ele ressuscitou, que Ele vive? Ele está vivo. Só um ser vivo pode ouvir e falar com o outro. Se alguém clamar por Maomé, nada acontece. Por Confúcio, nada acontece. Porque estão mortos. Estão mortos. Mortos. Mas Jesus vive. E quando você fala, Ele ouve a tua voz. Interessante que João capítulo 10 fala que Ele é o bom pastor. E diz lá em João que Ele ouve e conhece a voz das suas ovelhas. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, Bianca, que quando você ora lá no céu, Ele sabe que você está orando aonde você estiver. Quer dizer, Maneide, que quando você ora, Ele sabe que a Neide está orando. Quer dizer, Leide, que quando você ora, Ele sabe que você está clamando. Quer dizer que você, quando ora, tio Lia, Ele sabe e está te ouvindo. Glória a Deus. Quando você ora, Robson, Ele está ouvindo a sua voz. Ele sabe que é você que está falando. Ele não confunde, Ele não erra. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele está vivo. Só quem está vivo pode ouvir e falar, porque quem morreu não ouve, não fala, não escuta e não faz mais nada. Incredulidade. Nós temos escolha de crer ou não crer. Mas se nós cremos com o coração, com a alma, e confessamos com a boca. Cremos com a alma para a justiça, confessamos com a boca para a salvação. A diferença é que se nós cremos em Jesus, nós cremos num Deus que é vivo e que vive e que viverá e reinará eternamente. Não, Ele não vive só hoje, Ele vive hoje e viverá e reinará eternamente. Pode pensar quantos anos você quiser à frente, milhões de anos, Ele vive e reinará. Aonde você pensar, aonde você imaginar, Ele vive e reinará. A nossa religião tem essa diferença, porque um Deus que se entregou, esvaziou da sua glória, desceu na terra. Quando Jesus desce, Filipenses 2 fala que Ele esvazia-se da sua glória. Ele está deixando os atributos de Deus no céu. Escute bem isso. Ele deixou lá na eternidade, na glória, e desceu. Não estou dizendo que Ele não é Deus. Sim, Ele é 100% Deus. Os atributos ficaram lá. Pastor, como é que Ele anda sobre as águas? Pelo poder do Espírito Santo. Porque se fosse pelo poder, pela onipotência dele, Pedro também não poderia ter andado. E por que Pedro andou? Porque também andou pelo Espírito através da fé. Porque Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, pelo poder do Espírito. Ele não usou os atributos divinos aqui, apesar de ser Deus. Ele andou no Espírito.
foi provado em tudo, como diz Hebreus 4,15, como nós, ele foi testado e provado em tudo, mas sem pecado viveu. Aleluia. Essa é a grande diferença. Deus Pai entende o nosso fracasso, as nossas dores. Sabe como? Pela onisciência. O Espírito Santo entende as minhas e as tuas fraquezas. Sabe como? Pela onisciência. Mas olha a diferença. Jesus entende a minha, Leonel, e a tua fraqueza, porque ele viveu aqui como homem. 33 anos, não foi pouco. E a Bíblia diz que ele aprendeu obediência no sofrimento. Homem experimentado, homem de dores, ao qual olhavam e escondiam o rosto. Era indesejado, maltratado, mas viveu aqui, e sem pecado, se entregou por nós. E ao terceiro dia, saiu de dentro da sepultura, para estar vivo e habitando na minha alma, na tua alma. Hoje ele está aqui, e quando alguém acena a mão e levanta, está fazendo esse gesto para ele, porque ele entende a tua vida, ele sabe o que se passa no teu ser, porque ele viveu, mas sem pecado aqui. Aleluia. Crer na ressurreição de Jesus é crer que ele é Deus, porque senão, se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Deu para entender isso aí? Mas Jesus ressuscitou? Então logo a tua esperança é viva. Eu vou perguntar: Jesus ressuscitou? Então a tua fé é viva. Eu vou perguntar: Jesus ressuscitou? Então a nossa pregação é poderosa, porque o nosso Deus está vivo, o nosso Senhor está vivo, está vivo. Então glória a Deus, ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a primeira lição. O tempo está se indo já, irmãos. Eu achei que eu não ia conseguir preencher o tempo com a mensagem. O tempo está acabando. A segunda lição, olhe bem para mim. A segunda lição é uma ordem. A segunda lição é uma ordem. Versículo 15. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou todas as pessoas. Há uma ordem. Não, ele não está pedindo. Não, ele não deu alternativas. Não, ele não disse se você puder. Não, ele não deu uma opção. Não, ele não deu opção. Aqui há uma ordem: ide e pregai o evangelho. Nós temos mais outros textos. A Rose vai colocar aqui Mateus 9, 37 e 38. Mateus 9, 37 e 38 diz que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu poderia dizer: poucos são os semeadores da paz. São poucos. O campo é enorme. Por quê? Porque é o mundo aí fora. Mas poucos são os que vão semear. Poucos são os ceifeiros. E aí Jesus dá uma dica: peça para o dono da seara enviar ceifeiros. Peça para o dono da seara enviar ceifeiros, enviar semeadores. Porque são poucos. Porque muitas pessoas estão desesperadas, estão com urgências, estão com casamento destruído, filho nas drogas, marido no álcool, filho separado, filhos na prisão, famílias que precisam de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Você tem uma palavra que está em você, semeador da paz. Aleluia. Que está em você, semeador da paz. Aleluia.
que está em você, semeadora da paz. Você tem uma palavra, você tem palavra de vida, você tem uma palavra de vida eterna para essas pessoas que estão com a vida destruídas, casamentos arrasados, famílias destruídas, pessoas no vício, pessoas nas drogas, na cocaína, na heroína, no crack, pessoas na rua, abandonadas, na cachaça. Mas você tem uma palavra de vida para essas pessoas. Você tem, porque o Senhor Jesus colocou em teu coração, e o Espírito Santo diz: abre a tua boca e eu encherei, e farei você lembrar daquilo que tem que ser falado. É só abrir a boca e o Espírito Santo encherá. Segue o outro texto, Josi. Mateus 28, 19 e 20. Ide em todas as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado. Então estarei convosco para sempre. Aleluia. É o texto da grande comissão, esse texto. Mas é uma ordem imperativa. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Novamente é uma ordem. As outras vai clicar agora no próximo, e é Marcos 16:15 o próximo, se eu não estou enganado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem que agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus é o que para você? Salvador. E o que mais? E o que mais? E o que mais? Senhor. Diga, Ele é o meu Senhor. Senhor, no texto bíblico, não é o Senhor que nós vemos hoje. Oh, bom dia, Senhor. Não. Senhor no texto bíblico significa amo, proprietário, dono, aquele que domina. Deixa eu te perguntar, quem é o teu Senhor? Se Ele te manda fazer algo, você tem que ir. Você tem que ir. Só para eu entender. Aqui tem uma ordem. O que cabe a mim? O que cabe a você? Aqui nós aprendemos algo. Ou nós obedecemos a Deus, ou nós desobedecemos a Deus. Ou nós praticamos a palavra, ou nós estamos sendo ouvintes esquecidos da palavra. Em qual grupo você está ou você quer estar? Nos que obedecem? Nos que praticam a palavra? Porque tem uma ordem, e essa ordem é dada pelo seu Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. O próximo texto é Atos 1:8, que diz assim: e então receberão poder quando do alto descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, olhe para mim, Ele te chamou. Antes de você pular, dar glória a Deus, falar língua estranha, Ele te chamou para ser testemunha. O Espírito Santo te chamou aí atrás para ser testemunha. Aqui, o Espírito Santo te chamou para você ser testemunha. O Espírito Santo te chamou, me chamou para sermos testemunha dele em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Senhor nos chamou, e há um Deus que habita em mim e que faz que eu seja testemunha dele aonde eu for. Eu vou pregar este evangelho. A arma você tem, que é o Espírito Santo. Agora, Ele pode fazer sozinho? Pode, mas não vai fazer, porque você tem que cooperar com o Espírito Santo. Você precisa trabalhar junto com o Espírito Santo para Ele poder te usar. O próximo texto é Atos 20 e 24, se não estou enganado. Mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando a pessoa diz que a vida dela não é mais preciosa, e que ele entrega a vida dele para dar testemunho do Senhor Jesus, é isso que Jesus quer ver em mim, é isso que Ele quer ver em você. Bate no peito aí, bate, é isso que Ele quer ver em você. Eu não tenho a minha vida por preciosa. O que eu quero fazer, o que me chamou para fazer foi pregar o Evangelho. O que o Senhor me comissionou foi para pregar o Evangelho. A minha vida, ela só tem valor se eu pregar, se eu for testemunha do Evangelho da graça. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Olhem bem para mim. A sua vida só tem valor se você for testemunha do Evangelho da graça. Se você pregar o Evangelho, Érica, a tua vida só tem valor se você pregar Jesus Cristo. Se você pregar o Evangelho. Du, a sua vida só tem valor se você pregar as boas novas do Senhor. Zé, a sua vida só tem valor se você pregar Jesus Cristo. Érica, a sua vida só tem valor se você pregar o nome do Senhor, o Evangelho da graça. A nossa vida só tem importância se nós obedecemos a Ele. O próximo texto é Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Não é isso? Como, pois, invocarão se não ouvirem falar a respeito? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? São algumas perguntas que nós temos que fazer, muitas vezes para nós mesmos. Porque há uma ordem que paira sobre a minha vida, e ela martela aqui dentro. Ela disse: ide pregai. Essa ordem fica aqui. Ide fazer discípulos das nações. Essa ordem está dentro do teu coração. E eu vou dizer que a partir de hoje, se ela não martelava, vai martelar todo dia. E vai ficar dizendo: você tem que pregar, você tem que pregar, você tem que anunciar as boas novas do Evangelho. Porque tem pessoas que nem sabem que Jesus existe, nem sabem. E como vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por isso que nós estamos enviando vocês de 2 em 2, porque as pessoas vão ouvir a palavra. Vocês estão entendendo, queridos? As pessoas, os filhos da paz, você, semeador da paz, vai semear a paz, vai semear as boas novas na casa dessas pessoas. Você é o responsável. A terceira lição, entenda bem a terceira lição, que ela é poderosa. Versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A terceira lição é o poder da escolha. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: alguém só tem escolha quando ouve. Porque quando não ouve sobre Jesus, ele não tem escolha, ele já está condenado. Porque ele não ouviu, porque ninguém pregou, porque não foram enviados. Qual escolha que tem uma pessoa como essa, que nunca ouviu falar de Jesus? Qual escolha? Mas quando eu e você cumprimos o ID, semeamos como semeadores da paz a palavra de Deus, a pessoa passa a ter escolha de decidir entre crer e se batizar para estar salvo, ou dizer não creio e será condenado. Escolha é aquela bifurcação: ou eu creio ou não creio. Se creio e for batizado, será salvo. Lembrando que o batismo não é que salva, porque o que salva alguém é crer em Jesus Cristo como seu Salvador. O que salva alguém é a fé para arrependimento de pecados.
O batismo já é para os salvos. Mas então por que ele colocou isso aqui, pastor? Ele colocou porque tem o seguinte: eu creio com o coração para a justiça, mas confesso com a boca para a salvação. E no ato do batismo é o ato da confissão pública, aonde eu declaro abertamente diante de todos e diante de Deus que eu confesso o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Então você crê lá dentro, no coração, na alma, você crê para a justiça, isto é, foi justificado. Olha que bênção, agora o Senhor te enxerga como justo. E agora você precisa confessar com a boca para alcançar a salvação, porque com o coração eu creio para a justiça e com a boca eu confesso para a salvação. E no ato do batismo nas águas, você já creu com o coração para a justiça, e no ato do batismo nas águas você confessa com a tua boca que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. É uma confissão pública. Isso faz toda a diferença. Nós temos que pregar para dar o poder às pessoas de escolher Jesus ou não, porque do contrário ela está sendo levada a passos largos para o inferno. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo, queridos? E não adianta dizer, se a pessoa nunca ouviu nada, ela está salva, porque Deus conhece o coração do homem. Romanos fala sobre isso, que Deus sabe e entende que o homem consegue discernir o que é certo e errado pelo poder invisível de Deus, e pela obra de Deus também ele consegue entender o que é certo e errado. Então o homem não está excusado diante de Deus porque nunca ouviu a palavra. Vai ser condenado do mesmo jeito. Se for pesado e for achado em falta, e certamente será. Portanto, deixa eu dizer uma coisa bem séria a vocês nesta noite, a todos os semeadores da paz. Vocês vão levar duas notícias às pessoas. Haverá dois cheiros. Guarde bem isso. Porque quando vocês pregarem e elas disserem não e não crerem no Senhor Jesus, virá o cheiro amargo da morte. Estão ouvindo bem? Quando ouvirem a palavra e disserem não creio, o cheiro é o cheiro horrendo da morte. Mas quando você pregar Jesus ressuscitado e elas crerem, virá o cheiro, o doce, suave aroma da vida. Porque você vai pregar, você vai lançar semente. Escuta bem isso. A semente vai germinar, vai crescer e vai dar fruto. E quando o fruto cresce, você cheira, é o cheiro da vida. Assim é a pessoa que crê em Jesus. Quando ela passa a crer, ela começa a ter o cheiro, o aroma agradável da vida. Então, sob a tua vida, debaixo da tua responsabilidade, está a vida e a morte. Você está me ouvindo bem, queridos? Isto é muito sério. Nós estaremos levando vida, mas se a pessoa não crê, é morte. A mensagem é de vida, mas se não crê, é morte. Mas o que você vai levar é vida. E mais do que isso, vida com abundância. A tua mensagem tem que ter vida, tem que produzir fruto, a tua mensagem. E esta mensagem que Deus colocar, e que Deus está colocado nos semeadores, é a mensagem que tem o cheiro da vida. E no processo da Casa de Paz, lá pela 5ª ou 6ª semana, a mensagem que será ministrada vai conduzir o filho da paz a se decidir. Até a 7ª semana ele vai decidir por Jesus ou não, se vai querer descer as águas do batismo ou não. E se ele quiser, ele vai ter o cheiro da vida eterna. Então você tem o poder de levar vida. Você entendeu isso? Você entendeu isso?
Repete comigo: eu tenho o poder de levar a vida. Glória a Deus. Porque a pessoa já está no mundo. E a Bíblia diz, 1 João 5,19: o mundo jaz no maligno. Sabe o que é isso? Jaz, está morto no maligno. Vocês estão me ouvindo? O mundo está morto no maligno. Então você vai levar o quê? Vida, e vida com abundância.